Você não consegue mudar a mentalidade de alguém que resolveu estar num determinado... Você não consegue. Quem está colhendo em grande porção sabe o porquê está colhendo em grande porção. E quem não está colhendo sabe por que não está colhendo. Foi contado pra nossa gente que várias coisas não são pra gente, pra quem nasceu na minha realidade, né? Ó, isso aqui não é pra você, 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 isso aqui não é pra você. E aí as opções ficaram pouquíssimas demais. É como se tivesse sobrado pra gente mesmo a miséria, o caos, a escassez, o que restou de resíduo na humanidade ficou pra gente. Sim. E a galera foi acreditando nisso, o que não era uma verdade. A galera foi acreditando que era verdade e foi deixando de lutar e o tempo foi passando. E aí a galera ficou meio que, eu acho que não dá, eu acho que a minha idade chegou e não dá, eu acho que não dá, eu acho que não dá, e foi parando. Com o tempo eu descobri que não tem a ver com quantas águas que eu consigo vender, tem a ver com quantos nãos eu consigo suportar até que eu consiga vender a minha meta. O mundo dos negócios não tem a ver com quantos sims você alcança, mas sim com quantos nãos você suporta. Quem entender que o mundo dos negócios é um jogo de quem suporta mais nãos, alcança o extraordinário. Quem achar que o mundo dos negócios é um jogo de quem consegue mais sim, fica pelo caminho. Quando eu entendi isso, eu entendi minha taxa de conversão e isso me conduziu a resultados diferenciados, porque estava longe de ser extraordinário até o episódio do gravar o vídeo da água. Até ali eu tinha um resultado diferente dos demais, porque eu já tinha cálculos matemáticos, eu já tinha educação financeira, eu tinha controle emocional para suportar 29 nãos. Tem gente que começa a vender água na praia, pega a caixa de isopor no primeiro dia, vai todo animado, toma 15 nãos e fala, isso não é para mim. E por que não é para ele? Não é por causa do sol, não é por causa dos nãos, não é por causa do peso da caixa de isopor, é por causa da falta de controle emocional. Ele pensa que não é pra ele. Eu já tinha controle emocional. Eu tinha educação financeira. Eu não conseguia ganhar rio de dinheiro vendendo água, mas eu conseguia ganhar 300, 400 reais. Num dia bom, eu conseguia ganhar um valor desse. Num domingo, por exemplo, de muito sol. Mas na segunda-feira, os demais que também conseguiam ganhar um valor desse, já não iam na segunda. Eles se reuniam na segunda pra fazer um churrasco, pra ir pra casa da piscina, pra ir pra não sei onde, e na segunda eu tava lá novamente. Porque eu sabia que a concorrência era menor. Uma vez que eles não estavam na areia, tinha menos concorrência para a mesma oferta. Eu tava lá na areia vendendo. Quando chegava na terça-feira, eu tinha o dinheiro que eu ganhei no domingo, o dinheiro que eu ganhei na segunda e a possibilidade de ganhar dinheiro na terça. Eles não tinham o dinheiro que eles ganharam no domingo, eles não tinham ganhado nada na segunda e eles não tinham nada para investir para tentar ganhar na terça. Eu tava anos-luz à frente deles. E aquilo começou a formar em torno do rico um diferencial e um instinto de liderança que começou a servir como base para os demais. A galera começou a me perguntar, como é que você faz? Como é que você vende? Como é que você consegue esses cálculos? Como é que você chegou nessa taxa de conversão? Como é que você conseguiu desenvolver esse controle para suportar tantos nãos? Aí eu comecei a contar para aquela galera e eu descobri que ensinar venda dava mais dinheiro que vender. E aí eu comecei a vender a ideia de como eu fazia para ter aquele resultado, mesmo que pequeno, mas aquele resultado pequeno era melhor que o resultado dos demais e os demais queriam aquele resultado. E eu tinha muita tranquilidade para fazer isso. Eu costumo dizer que a vida é como se tivesse alguém com uma metralhadora, aquelas metralhadoras que joga bolinha de brinquedo, uma metralhadora te jogando limão. O tempo todo a vida tá te jogando limão, e você fugindo dos limão, que pra você limão é amargo, limão não dá isso, limão não dá aquilo. E eu comecei a pegar esses limão e fazer minhas limonadas dele. Então, quando você entende a ótica de pegar limão que a vida te dá e fazer limonada, ao invés de reclamar que a vida tá te dando limão, você entende a mágica de se alcançar o extraordinário, que é olhar pra onde tá todo mundo olhando e chegar ao que ninguém conseguiu ver ali. Eu poderia voar naquele cara porque ele me chamou de neguinho que vendia água. Só preconceito que não sei o que, não ia resolver. Falta Você de controle apareceria emocional. no jornal à noite. Eu ia aparecer no jornal à noite e não ia resolver meu problema. O que eu fiz com aquilo? Eu fiz daquilo uma oportunidade de mostrar para aquele cara que eu poderia sim ser um neguinho que vendia água com muito orgulho, inclusive. E falar de crise. Mas eu poderia também falar de crise. Eu poderia mostrar para ele que, apesar de estar naquele cenário, eu tinha conhecimento para estar ali. E pela falta, pelo quão ele levantou a voz para tentar diminuir o que eu falei, eu mostrei para ele que ao invés de levantar a voz, muitas das vezes nós precisamos melhorar nossos argumentos. E aí eu tirei o argumento, saí da condição de vendedor e gravei um vídeo com argumento suficiente para mostrar para aquele cara que eu poderia falar do que eu quisesse, inclusive de crise. Bom, esse vídeo ele falava basicamente que se você de fato quiser começar um negócio, você não precisa nem fazer empréstimo em banco para ter uma quantidade grande de recursos, você não precisa abrir mão de muita coisa, você não precisa mudar muitos hábitos para começar. Se você, por exemplo, tiver alguém que te empresta 10 reais no máximo, ou se você tiver 10 reais no bolso, você compra aí um saco de gelo, um pacote de gelo, um fardo de água, coloca nisso e vai para um semáforo, vai para a praia e vai vender sua água. E depois de vender 12 águas, você tenta fazer com que aquele dinheiro multiplique, sei lá, chegou em 20 reais. Tenta fazer aqueles 20 virar 25 vendendo mais água. Depois tenta fazer os 25 virar 30 e tenta fazer os 30 virar 40. Só que eu fui passando isso com lógica de início, meio e fim, sim, com o valor que você aplicava em Copacabana naquela época. Tinha uma coisa que você falava no vídeo, que você falava assim, a hora que você pegar o dinheiro, volta a pagar o cara que te emprestou os 10 reais. Isso tudo são elementos importantes no empreendedorismo. Eu lembro disso. Porque normalmente você pede um empréstimo, sei lá, eu vou pedir um empréstimo no Banco X para eu começar meu negócio. Aí o Banco X me empresta o dinheiro para eu começar o meu negócio. Aí eu começo a ganhar dinheiro com o meu negócio. Só que aí me dá vontade de trocar de carro. Só que aí eu tô devendo o Banco X. Aí eu falo, não, o Banco X tá com dinheiro
quando der eu pago o banco, eu vou trocar de carro. Só que quando eu compro no seu negócio e não te pago, você me chama de caloteiro. O problema é que você comprou um carro com dinheiro que você deveria pagar o banco. Então, para você pagar o banco não é necessário, mas se eu não te pagar, eu sou caloteiro. Então, voltar lá e pagar o banco ou voltar lá e pagar aquele maluco que te emprestou R$10 é tão importante quanto comprar o seu carro. Sim. Mas a galera não consegue fazer isso. Então, aquele vídeo reuniu tudo isso, princípios básicos, e eu finalizei aquele vídeo com uma provocação, né? Falei, ó, depois de saber que dá para fazer, depois de voltar lá e pagar os R$10, depois disso tudo, se você não começar, aí não venha me falar que o meu país está em crise não, porque a crise maior está dentro de você. Eu costumo dizer que a maneira mais nítida de você escancarar a sua falta de realização pessoal é tentando diminuir o mérito de outra pessoa que conseguiu pelo trabalho honesto, seja lá o que essa pessoa faz. Sim. Então, vez ou outra, você vai ver alguém chamar de sorte, você vai ver alguém chamar de 1 em 1 milhão. Ah, a crise é 1 em 1 milhão. Você vai ver alguém linkar a qualquer um outro elemento que não seja o trabalho duro para justificar o fato de você ou do Rick ou de qualquer um outro ter chegado. Com certeza. E aí é a desculpa que você está falando. Se ela linkar o trabalho, ela fala, se foi trabalhando que a Cris conseguiu, então eu vou trabalhar também, vou tentar conseguir. Foi trabalhando que o Rick conseguiu, então eu vou trabalhar também, eu vou tentar conseguir. Mas eles não linkam. A maneira deles escancarar a sua insatisfação é tentando diminuir o seu resultado. A inveja nasce da intimidade, não costumo dizer isso. Se você fizer um curso de manicure e tiver uma família grande, quase ninguém da sua família vai fazer unha com você. É verdade. Se você for barbeiro e tiver uma tropa do futebol grande, quase ninguém do seu futebol vai cortar o cabelo com você. Se você for confeiteira e tiver muitas amigas, quase nenhuma das suas amigas vai comprar bolo na sua mão. Porque a ideia é, eu quero te ver bem, desde que te ver bem não significa te ver melhor do que eu. Exatamente. E isso já, por si só, já impede que essa galera torça por você, admire seu trabalho, compartilhe seu trabalho, comente seu trabalho, curta o seu trabalho e de lá comprar na sua mão. Por causa de um negócio chamado inveja, e essa inveja nada mais é do que outra maneira de escancarar a falta de resultado na sua própria vida, a falta de lapidação dos seus próprios dons e a sua própria falta de luta para alcançar o seu extraordinário, ao invés de ficar impedindo que outras pessoas alcancem o extraordinário delas, baseado ou ancorado num negócio chamado inveja. E consegue estourar as bolhas quem entende rápido que é isso mesmo. E quando você entende que é isso mesmo, você começa a voar para conhecer novas pessoas todos os dias. Você já não se ancora mais à sua família que é grande, a tropa do seu futebol, as suas amigas. Você já vai para uma rede social, você quer conhecer a pessoa do outro estado, do outro país, da outra cidade. Você e já até tem mostrar coragem. o seu trabalho em outros lugares.